Salve, salve, rapaziada, número 22. Eu prefiro não falar. Então, vamos começar o programa de hoje. Eu quero falar uma coisa interessante antes do Campeonato Argentino. Diga. Foi decidido na última rodada, agora no fim de semana. O Boca Juniors, para ser campeão, tinha ganhado o Independiente. E o Racing jogava contra o River Plate, que também podia ser campeão com a derrota do Boca Juniors. Certo. Boca Juniors, rival do River Plate. E o Racing, rival do Independiente. Sim. Né? E jogou no tipo um contra o outro. O Boca Juniors fez o favor de não ganhar o jogo. Foi empate? Empatou no final, o Independente. Só que, olha o que aconteceu com o Racing. Racing fez 1-0 no River. O River empatou com o Borja. Grande jogador. Não fez nada. No penúltimo minuto do jogo, pênalti pro Racing. Vai ser campeão. Perdeu o pênalti. E ainda pegou mais um gol do Borja e perdeu o jogo. E o Boca Juniors foi campeão. Foi o final daqueles emocionantes do Campeonato Argentino e o Boca Juniors se sagra campeão mais uma vez do Campeonato Argentino. Passando essa curiosidade, vamos voltar pro normal. Vamos falar de... futebol inglês. Eu queria falar da alma caridosa, né? Porque o Liverpool é o time do povo inglês, não se identifica com a coroa, triste, né? Fiquei bem triste. Cidade de proletariado. E o que ele fez? Ele aproveitou que Nottingham é a cidade do Robin Hood. Sherwood fica na... Tira do dinheiro do rico para dar pros pobres. Exatamente, ele concede 3 pontinhos pro nosso querido Nottingham Forest para ele ter uma esperança, né, fugir aí do rebaixamento. Eu acho que ele foi maldoso, o Liverpool. Acho que foi. Porque tu dá esperança pra quem tá morto, aí quando cai num lugar mais alto. Mas só tá morto quem não luta. Não, mas a sorte do Nottingham Forest é que vai chegar o Scarpa. É verdade, pra ver tudo pegando fogo. Pra cair junto. Correr, pra gente dizer, não, a gente tem um jogador brasileiro que vai chegar, vai salvar tudo, aí vai ser aquela eterna promessa, não, vai chegar o brasileiro aí, vai ajudar. Mas, brincadeiras à parte, que péssimo resultado pro Liverpool, né? O Danilo já sentenciou aqui que não tem mais nada pra essa temporada, e perdendo de 1-0 o Pepe Guardiola disse que tem. O Pepe Guardiola gosta de falar essas coisas, né? Mas não tem mais nada pro Liverpool, né? E então o Liverpool perde pro vai ser Nottingham difícil, Forest. inclusive, de pegar uma vaga na Champions jogando desse jeito. Mas eu acho que a Champions ele consegue. Mesmo com a vitória, não sai da lanterna. Mas ele empatou em pontos com o Wolverhampton e com o Leeds, que são os dois que estão acima dele. Ou seja, a gente falou isso, acho que 2 programas atrás, o quanto essa parte de baixo da tabela ainda tá muito próxima nesse início de campeonato, e isso é um respiro danado pro Nottingham, cara. Exatamente, mas eu acho que ele vai ter um trabalho... Vai ser difícil pro Nottingham essa temporada. Acho que ele não consegue. Agora, vamos dizer, ele empatou em pontos com o Wolverhampton que tá se complicando de uma maneira que a gente não esperava. O Wolverhampton tem um time bom, né? Sim. O Wolverhampton, ele geralmente monta um time de meio de tabela pra baixo, mas ok. Ok, agora ele tá se complicando, meu. Quem tá lá é o Diego Costa, inclusive. Jogando bem. Sim. O Wolverhampton, em teoria, não era pra estar aí porque ele tem um time ajeitadinho, cara. E tem nomes, assim, valorosos, assim, como o Rubem Neves, que todo mundo quer, né? Tem o Cold na zaga, uma zaga boa. Tem ainda o Adama Traoré, que voltou, né? Não ficou no Barcelona e voltou pro Wolverhampton. Então, um goleiro bom também, que é o Jorge Sá, que também é um português. Muito português, né? João Moutinho, Jorge Sá, Nelson Semedo. Sim. Eles também pegam muita molecada do Brasil, às vezes, né? Tem uma questão lusófona no Wolverhampton. E aí, logo depois, o Everton ganha de 3-0 o Crystal Palace. O Everton, pra tentar dar um respiro, né? Porque ele tava lá nessa zona confusa também, ali, pra brigar pra sair do rebaixamento. Sim. E ganhou de 3-0, jogo fácil pro Everton, não teve muita dor de cabeça, assim como o jogo do City com o Brighton, né? É aquele jogo que o Brighton normalmente era o time que a gente falava que poderia dar trabalho pro Big Six, né? Que é um time que tá bem ajeitadinho. Mas ele tava ajeitadinho até a saída do técnico pro Chelsea. Que foi pro Chelsea, né? E aí agora desandou realmente. E isso é muito impressionante, né? Como esses times menores, eles têm essa figura do treinador ali, né? Eu vejo isso muito em time europeu. O time menor, ele preza por uma tática, porque ele sabe que ele não pode competir com os times grandes em questão de nome, de elenco. E isso é muito diferente, tanto que esses caras, às vezes, fazem 1 ou 2 temporadas boas e vão para time grande, e são bons técnicos, porque ele tem que jogar com as peças que ele tem, né? Enquanto que aqui no Brasil, o que a gente mais vê é técnico que não sabe porra nenhuma, mas tem uma molecada boa que vem da base, ou um outro jogador ali que foi dispensado e consegue, e prezando muito mais pelo talento individual, a gente vê o contrário aqui na Inglaterra acontecendo. E eu queria dizer que em 11 jogos,
o Haaland já tem a metade de gols do recorde da história da Premier League. E ele vai quebrar. É, porque são 34 e ele já tem 17 em 11 jogos. O homem, quando ele faz um gol, a gente pensa em crise. E gol só. Crise. O recorde é do Alan Shearer e do... não vou lembrar o outro. Mas, cara, eu acho que ele quebra. E o mais próximo de bater esse recorde foi o Salah, que fez 32, né? Sim. Na temporada que ele foi campeão. Mas eu acho difícil ele não bater esse recorde. Não, ele tá fazendo gol pra cacete. Ele virou e aí tem um outro recorde, que é antes da Premier League, que foi feito na temporada 29 e 30, que é do Dean. E ele fez 60 gols em 39 jogos. Já é mais complicado. Mas se ele continuasse assim, a projeção dele ia bater com 54, 58. Mas é perto, né? Demais. Não, perto e existe um potencial. E existe uma possibilidade, porque se ele melhorar um pouquinho, ele bate esse recorde aí. Sim. Então, vamos ficar de olho no Haaland pra ver quais recordes ele vai bater esse ano, porque ele vai bater um. Muito. Talvez ele entregue a primeira Champions ao Manchester City. É uma possibilidade. Assim como eu falei que esse ano ia ter campeão novo na Champions League. Sim. Gente que nunca foi campeão. Chelsea e Manchester, não um jogo, um empatezinho até os 83 minutos, 40 e poucos segundos. Ia ter porrada de brasileiros ali. E é sempre bom ver uma porradinha num jogo assim pra dar um ânimo. E aí o Chelsea faz um gol de pênalti, 1-0, e aí eu já tinha aceitado a derrota. Mas vem quem? Ele, Casemiro, faz o gol, empata. E, cara, tem uma foto muito boa dessa comemoração. Esqueci o nome do jogador agora do United, que ele vai comemorar com a torcida. E ele abraça um cara, parece que é tipo o pai dele na arquibancada. Mas não era, ele falou, não conhecia, eu só tava feliz, aqui, abraçando o cara assim. Aí ele mandou, eu não sei quem era o cara, mas ó, tamo junto. O povo civilizado é outro naipe, né? É muito bom. E assim, uma coisa que a gente comentou, e a gente sabe que o Ten Hag escuta o podcast, que é o Casemiro tá virando titular absoluto, como ele deveria ser nesse time do Manchester United. É um jogo em que eu acho que sim, o Cristiano Ronaldo faria diferença, mas eu sustento a posição de que a punição foi justa, porque nenhum jogador é maior que o clube. Mas mesmo com o empate com o Chelsea, eu tô bem surpreso com esse início de temporada do United. O United que vem nessa dança de técnicos desde que o Alex Ferguson saiu, e agora o Ten Hag parece, pelo menos dos últimos trabalhos, o que é um trabalho mais sólido. Porque se a gente pegar, por exemplo, quando foi o Solskjaer teve um início muito bom. Mas era um elenco muito mais de talento individual. O que eu vejo no time do Ten Hag é uma equipe jogando como equipe. E que eu acho que o Manchester United precisava disso, que fazia 10 anos. A gente para pensar, o último título do United foi há 9 anos. Então, assim, título inglês, né? E então, cara, esse tempo de reestruturação já era para ter acontecido nesses últimos 9 anos. Tá acontecendo agora. Pode demorar a colher frutos, pode, mas é importantíssimo que o United tenha esse trabalho de equipe, até é o maior campeão inglês. Eu acho que o United pega a liga na próxima temporada. Eu acho que nessa corre o risco de pegar. Agora eu tenho uma coisa pra falar. E eu queria que aquelas pessoas que fizeram os comentários meus me xingando no início da temporada do inglês. O Cristiano Ronaldo anunciou que provavelmente sai agora em janeiro do Manchester United e que ele já pensa em mercados alternativos, como a MLS. Não, mas a galera falando que ele ainda tem lenha pra queimar e tal. Lenha pra queimar ele tem, mas alto nível... Eu acho que assim, o caminho do Cristiano Ronaldo ou deveria ser o Sporting de Portugal ou a MLS. Porque no Sporting ele ainda ia brigar ali nas oitavas de uma Champions. Ou o Vasco. Não, a gente tá falando de time, pô. Não, mas eu acho que a MLS ele vai brilhar. A MLS ele vai brilhar. A questão é que o cara, quando ele é muito competitivo, com todo o respeito à MLS, ele não quer ir pra MLS, porque a MLS foda-se que não vai ter ninguém vendo da MLS aqui que a gente não entende em português. Não tem graça MLS, cara. Que graça ter ver MLS? É a mesma coisa que ver futebol americano. Não, peraí. Que futebol americano, pelo menos os caras jogam direito. Porque o americano ele só se dedica no esporte que ele vai ganhar. MLS, não adianta quem sabe que ele não vai ganhar de ninguém. Não ganha nem a Copa CONCACAF dos campeões. Mesma coisa do que ver beisebol, porque o beisebol é o nosso taco dos anos 2000. Só que com menos porrada, o que tira um pouco de emoção. Exatamente. Mas, cara, igual o hockey. Quem vê hockey? O hockey, mas o hockey tem tempo regulamentar pra porrada, o que dá um certo ânimo pro jogo. É a única parte boa do hockey. Mas, voltando à Premier League, o Aston Villa atropelou o Brentford, meu Deus do céu, né? O Brentford tem uma hora que o Brentford fala assim, eu vou jogar, hoje eu não tô afim. Tanto que, tipo, na última rodada eles ganharam de 2-0, que o Ivan Toney fez os 2 gols.
O time jogou demais, mas agora contra o Aston Villa morreu. Que tem que. Porque não tem jogador profissional, né? Tudo tem que fazer o balanço. Hoje o dentista vai jogar, amanhã o pedreiro, aí tem vezes que o jogador vem. No Brentford tem jogadores individuais muito bons. Mas tá jogando mal. O Ivan Toney talvez vá até pra Copa. Provável. Que é o centroavante do Brentford, né? Que ele vai ali pra brigar ali com... Ser reserva do Harry Kane. Mas ele tá lá na Copa no Qatar, ele vai poder dizer que ele foi pra Copa. E pra Copa é muito bom. Não vai ganhar nada porque, enfim, é Inglaterra. Mas é bom. E agora eu vi esse jogo, Leeds e Fulham foi um jogaço. Eu vi os gols, vi os lances dos jogos e vi o jogo também. Teve gol do nosso corintiano favorito. Teve o William. O homem que se sente em casa na Inglaterra. O Andreas Pereira um gol absurdo. A lá Diego Souza no Cássio. Só que o Cássio salvou do Diego Souza. Sim. E o Andreas Pereira estou em cima do goleiro do Leeds. Falta esse olhar. Né? Ele recebeu a bola do William atrás do meio campo e não tinha mais ninguém. Ele carregou. Virou o corpo, escolheu e estou em cima do goleiro. É o futebol do Andreas Pereira. Só que é o seguinte, ele deu 2 assistências também pro jogo, né? Ele deu uma assistência pro Mitrovic de cabeça e deu uma assistência pro Reid de cabeça também. Então ele tá fazendo uma temporada boa no Fulham. Sim. Mitrovic, que a gente sempre alerta, cuidado do Brasil Cuidado do Brasil na Copa. Eu sempre aviso sobre esse jogador aí, esse negócio da raspada no primeiro pau. No escanteio. E aí o Fulham dá uma subida, né? Porque já chega em 7º, vai tentar brigar ali pela Europa League. E tá um time ajeitadinho. Veio diferente do Nottingham Forest, que o Nottingham Forest falou o seguinte: eu vou manter uns jogadores aqui porque a gente subiu da 2ª divisão para a 1ª divisão, sendo que na Inglaterra o gap é muito grande. No Brasil, fez investimentos, né? No Brasil o gap é grande, da Série A para a Série B, mas na Inglaterra é muito maior. O Fulham tem a vantagem que ele já teve na Premier League em intervalos menores que o Nottingham. Né? O Nottingham faz que 20 anos, mais de 20 anos que ele não vai para a Premier League. Então, assim, ele já tinha alguns jogadores aí na remanescente da última vez que ele jogou a Premier League. Sim. Então é um e time ele tem esse casco, né, de ter jogado já também. E aí o Fulham ainda... Tipo, o Mitrovic jogou a última Premier League que o Fulham jogou. Ele foi jogar a 2ª divisão no Fulham também, voltou pro Fulham. Então, o que ajuda, já tá entrosado no time. E é um atacante que tipo, poderia estar em qualquer outro lugar do mundo. Por exemplo, o Mitrovic vai, né, depois de uma temporada dessa. O Mitrovic, pra mim, era titular no Milan, por um exemplo, tranquilamente. Sim. E aí o Arsenal tropeça mais uma vez. Agora o City, que tinha dado uma tropeçada, diminui de novo aquela diferença, já fica mais próximo, e aquilo que tu falaste. O que falta pro Arsenal é a convicção, para quem acompanha, de que ele vai ter esse gás até o final da temporada. Esse tropeço, num jogo bem mais ou menos por parte do Arsenal também, inclusive, mostra que talvez esse gás possa sumir. Não, eu acho que o Arsenal não vai ter pique para ser campeão esse ano. Talvez ele esteja formando uma base muito boa, mas eu acredito que ele não vai ter pique esse ano não. Pra ficar ali... Eu acho que ele ficaria em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas eu acho que ele não vai ter pique para segurar a primeira posição do City não. Também acho que não. Espero estar errado, porque eu gosto de ver um campeonato acirrado até o final. Eu gosto de ver o City se fuder, mas ele... Também, né? Porque time pequeno de shake é complicado. E aí o Leicester sapeca uma goleada fora de casa no Wolverhampton, né? Ninguém esperava, né? E sai da zona, né? E sai da zona por um... Ali joga o Leeds pra lá, inclusive. Exato. Então, é como a gente falou. Olha aí. O Lanterna, se ele ganhar, ele vai pra 12, que é a mesma quantidade de ponto do 14º. Tá tudo muito próximo, cara. Tá muito próximo. 14º, é verdade. Ele tá bem parecido com das últimas rodadas que a gente fez, inclusive. Uhum. Essa parte de baixo da tabela, seguindo nesse ritmo, eu acho que ela vai ficar interessante até o final do campeonato, cara. Porque tem vezes que a gente já tem um cara lá, como tá o Juventude aqui no Brasileirão, né? Que já tá lá embaixo. Ih, rapaz, já caiu. Mas aí eu acho que ainda tem pulso aí pra qualquer time. Por exemplo, no Brasileirão, tá tipo do 16º pra baixo, até menos o Juventude, que já caiu. São times que estão brigando, mas aqui não, tipo, óbvio que tá no primeiro terço do campeonato, né? E times que ainda vão se enfrentar também, né? Que estão nessa parte da tabela. Ainda estão no primeiro terço do campeonato, então ainda tem muita coisa pra rolar. E o Tottenham perdeu a segunda seguida. A falta do Pombo. Desde que o Pombo saiu, não ganhou. Eu acho que é reforço, mas tudo bem. Eu acho que não, mas o Tottenham fez isso só pra quebrar as pernas do United, que o United estava ali pertinho de ponto do Newcastle. O Newcastle ganha e com o empate do United, eu acho que ele até passa o United. E partida do Bruno Guimarães, não sei como ele é reserva, viu, Tite? Pelo amor de Deus. Como é que ele é reserva pro Fred, Tite? Porque tem que ver a convicção que se tem no jogador, o Fred, não tem que vem fazendo um grande trabalho, o Fred, com quem eu trabalho há muito tempo.
faz um excelente trabalho naquele... Ah, pelo amor. Fred é horrível. Horrível é forte, mas o Bruno Guimarães poderia ser Fred titular. era reserva no Flamengo. Pro João Gomes. Seria. E foi bichado. E daí ia ser reserva, mais reserva do Vidal também. Aí eu já não sei. E aí o que encerra a rodada da Premier League é o West Ham e Bournemouth hoje. Hoje, 4 da tarde, você vai estar ouvindo o podcast e vendo o jogo. Exatamente. E o West Ham tem que sair dali de baixo. Mas se ele ganhar, ele passa o Bournemouth, inclusive, porque tem 13 pontos e o West Ham tem 11. Vai pra 14, e hoje né? vai sair o primeiro gol do Paquetá. Será? Vai Sim. fazer dancinha? Com certeza. Então tudo bem. Você ouviu aqui primeiro. Exatamente. E a gente vai falar do campeonato mais finalizado da história. Já. Até porque quando você depende do Mano Menezes pra ter alguma competição, a única competição com o Mano Menezes é a tristeza. Você tem que competir pra não ficar triste vendo o jogo do Mano Menezes. A única competição com o Mano Menezes é a seguinte: sair mais de um gol no jogo. Se sair mais de um gol no jogo, você venceu o Mano Menezes. É verdade. Porque ele é contra o gol. Ou ele ganha de 1-0 ou ele perde de 1-0. Se sair mais de um gol na partida, ele já fica puto. Então foi 1-1 e ele ficou puto. Exatamente. E aí o Bragantino, pra começar a rodada, ganha do Atlético Paranaense de 4-2. Bragantino do professor Barbieri contra o Felipão, que já tá no automaticaço nesse brasileiro. Eu acho que ele tá testando. Pois é, mas é muito bom que a torcida fica puta. Ele não tá nem aí pro brasileiro, tipo assim. O negócio que ele não tá nem aí é ele perder tudo e nem se classificar. Que é o que eu torço. Mas só que quem vem embaixo dele não ajuda. Não, também não. Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense vai se classificar, sim. Porque o Atlético Mineiro, meu Deus do céu. E aí abriu mais uma vaga, né, com o título do Flamengo na Copa do Brasil. Já virou G7 oficialmente, né? E aí o Flamengo, inclusive, ganhou do América Mineiro fora de casa. 2-1, né? Cebolinha e seus amigos. O jogo foi legal. O jogo foi bom né? de ver. Cebolinha mostrando que realmente ele tá voltando e ele tá voltando pro ritmo. Acaba sendo bom pra ele, né? Esse time, o time do Campeonato Brasileiro do Flamengo, né? Digamos assim. E o Corinthians ganhou do Santos de 1-0, agora ressaqueado, mas foi lá e ganhou. Ainda tava com um jogador a menos, mesmo assim ganhou. É o que o Santos também, né? E o Yuri Alberto deu uma entrada criminosa no jogador do Santos. Uma tesoura, literalmente, assim. Na parte do joelho, assim, do jogador. Achei Descarregou no Santos a frustração da derrota na final. Mas assim, eu vou te falar que tanto o Flamengo quanto o Corinthians eram o resultado que eu esperava, por conta dessa ressaca, né? O Flamengo por pegar um time mais fraco que o América, apesar de estar fazendo uma boa campanha. O Corinthians por vir derrotado e ser um clássico, acho que é importante pra moral do time você vencer. O Santos não tá com o futebol assim, tipo, nossa, vai dar trabalho pro Corinthians, mesmo sendo na Vila, o jogo. E eu acho que segue tudo normal. O que vai restar pro Corinthians agora, de estar em quarto lugar, é brigar por essa vaga direta na Libertadores, né? Eu acho que vai ser o título do Corinthians. Eu não sei se o torcedor vai ficar frustrado, porque quando a gente pega o Corinthians do início do ano, e é sempre foda isso quando o Corinthians faz, né? No início do ano não dá nada. Aí o Corinthians vai, faz um doping financeiro, contrata Deus e o mundo pra ganhar título e chega longe, mas e quando chegar essa conta? Né? Fica a dúvida. O dinheiro que entrou esse ano vai ser o suficiente para ano que vem? Pra manter esse elenco, pra manter o treinador? Pra pagar as contas, pra não... Sabe? Porque agora, segundo o André Sanches, né, o Corinthians finalmente, depois do acordo que ele teve pelo naming rights, ele tem acesso à bilheteria do estádio. Então, agora é uma renda que ele não tinha nos últimos 10 anos. E agora vai ter. Exato. Então, bora ver se isso vai manter o Corinthians no próximo André ano. Sanches de volta. Coitado do corintiano. Aí o Palmeiras jogou com o Sub-15 do Avaí, porque parecia isso, né? Porque o Avaí não jogou e o Palmeiras fez 3-0 fácil. Sim, tranquilamente. E o jogo bom da rodada foi Fluminense e Botafogo. Jogão, né, cara? Eu não esperava. Esse torcedor do Botafogo, quando fez 2-0, eu vi muito o torcedor do Botafogo feliz e alegre. Imagina Fernando ser Diniz, vizinho do foda. Brownie ou do Pedro Certezas quando o Botafogo fez 2-0. Não, o Pedro certeza estava no estádio. Tava no estádio? Tava no estádio. Então o vizinho daí teve paz. Ele terminou o primeiro tempo, chupa Fluminense, Fernando Diniz, caralho! Aí, patou no final. Ele não estava preparado para o dinizismo. Não tá. Nem o Diniz tá preparado pro Diniz. Ele nunca tá, tanto que ele fica sempre Ele é muito como exagerado. tu falou mais cedo, ele é um cara que é psicólogo E não tem psicológico. e não tem psicológico. Não é o único, infelizmente. Mas o Diniz, ele, cara, ele é muito pilhado. É um negócio assim, ele comemorando, tá tipo, assim, com devido respeito ao Botafogo, que pode ser 10, pode ser 0, o Fluminense tem muito mais time que o Botafogo. Pra esse campeonato, pra jogar assim, pra sair 2 gols atrás e ir buscar, assim, mérito do empate é legal, tem uma emoção, mas não era pra tomar 2 gols do Botafogo assim, né? Eu acho que o time do Botafogo, ele é gigante pra torcida e pequeno pros rivais. Sim.
Porque a torcida acha que esse time do Botafogo talvez seja o melhor time que eles viram nos últimos 5 anos. Mas domingo. talvez seja. Pois é, O que né? diz muita coisa. Então, pra eles têm a razão deles de estarem empolgados. Claro. Mas só que é um time horrível de ver jogar. Sim. É um time que, assim, que tem um centroavante e um goleiro. O goleiro deles é bom, né? Faz E uns o anos que o Botafogo tem bons goleiros. Inclusive o Gatito todo mundo quer, né? Que é o Fluminense quer, São Paulo quer. Sim. Acho que o Gatito resolveu o problema do gol do São Paulo. Ou o São Paulo estragou o Gatito, né? Porque depois Também. o Rogério Ceni tem uma caveira de burro naquele gol que, meu Deus do céu. E o São Paulo ganhou do Juventude. Ganhou, né? Chutou cachorro morto. Acho até maldade do São É. Paulo ter feito tal coisa. Mas aí o craque, o Luciano tá faz 2 gols voando. Tá voando, jogando muito. Quando não vale nada, eu também. City tá jogo. de olho. Tá de olho? Leva. Tá. Pode levar. Pode levar. Bota no lugar do Haaland. Mas é o New York City lá da... Sim. da Pô, mas dá pra fazer um pé de meia legal. Dá pra fazer um pé de meia bacana. Ganhar em dólar? O Luciano é muito ruim, gente. Ele é muito ruim, não é pouco. E o São Paulo começa perdendo, é importante, né? O Juventude É. faz Não, o São Paulo faz 1x0, o Juventude empata. E aí depois o Luciano vai lá e faz os 2x1 pra animar o São Paulino, que já perdeu uma final esse ano. Eu vi um São Paulino que me visitou aqui na loja um dia desse. Hum. Ele veio aqui, fala Danilo, beleza? Tô triste. Me fantasiei de São Paulo no dia da final e perdemos e eu não quero mais falar de futebol esse ano. Eu vejo os caras, e ele comentou, né? Aí eu vi os caras falando que o time tá jogando bem demais nessa rodada, mas não importa porra nenhuma, porque não vale mais de nada. Eu queria jogar bem na final e ser campeão. Eu me identifico com esse torcedor aí, porque, porra, entre jogar esse futebolzinho de final de campeonato e ganhar, eu quero ganhar, porra. E foi ridículo também o jogo contra o Independente. Contra o Independente Del Valle, o São Paulo nem jogar jogou, né? Não, só tava em campo. Comprou aquele passe prêmio. Exatamente, Próximo do pra gramado, ver perto, né? dentro do gramado do jogo. E o nosso Cearazão. O Ceará tá se complicando. Ceará sacaneou passou. tanto do Fortaleza, né? Exatamente. Aí tomou 1x0 do Atlético Goianiense, que Que é encosta quem tá atrás dele, né? Que fica a 1 ponto agora. É jogo de 6 pontos, né? E ele perde E- pro Atlético Goianiense. E assim. E aquilo que eu tava falando das últimas vezes do vídeo. O Ceará tem um problema que é pouquíssimas vitórias. Tipo, pra você entender, o que tá abaixo dele, o Atlético Goianiense, tem 8 vitórias. E o Ceará tem 6 vitórias. Ele só tem mais vitória do que o lanterna do campeonato. Qualquer time que entrar no fator de desempate com ele, joga ele pra baixo. Exatamente. Então o Ceará vai ter que ter essa dor de cabeça, porque agora o Cuiabá, se tivesse vencido do Goiás, por um exemplo, porque o Cuiabá perdeu pro Goiás em casa, e já tinha jogado o Ceará pra zona. Sim, Né? Porque, justamente pelo número de vitórias. sim. Então o Ceará vai ter que segurar e começar a vencer e pontuar. Não pode ficar sem pontuar, porque a hora que bater o critério dos empates é ele quem vai lá pra baixo. E Exatamente. faltam 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Exatamente. O Ceará tem que ganhar urgentemente. É. Não é empate, é ganhar. E assim, dos times que estão na zona de rebaixamento, Atlético, Goianiense, Cuiabá, Avaí e Juventude. Avaí e Juventude pra mim já caíram. Também. Né? Embora o Avaí ainda tenha chance, né? matematicamente ainda tenha chance, mas pra São mim já 6 caiu. pontos, né? Em 5 rodadas é muito difícil. É muito difícil. Pra tirar 6 pontos. Exato, né? exato. Não é só Não fazer, é fazer 6 6 pontos. é tirar 6 pontos. Então, ali, Cuiabá, Atlético Goianiense, Ceará e Curitiba, essa é a briga. Eu acho que do Goiás pra cima já não tem mais risco ali. Acho, mas Curitiba e Ceará tem que se despertar, cara. Tem que se despertar porque os que vêm de baixo vão vir, talvez o Avaí nem tanto, mas Cuiabá e Atlético Goianiense vão ficar batendo direto. A gente sabe Será que o Davidson ganha o título de rebaixamento com o Cuiabá? Eu espero que sim. Seria uma boa. Até porque eu quero mais é que fique time do Nordeste, time do Centro-Oeste que tem a ver. Exatamente. E aí a gente tem também, como a gente falou, o Goiás ganhando do Cuiabá dentro de casa, né? São times muito próximos, o fator casa não é tanto assim. E provavelmente a torcida do Goiás foi o maior. Sim, porque tem mais torcida, né? Que o Cuiabá é o time que nasceu ontem, pô. E a gente tem o Mano Menezes feliz, Acho que o Cuiabá tem que voltar pro lugar dele. que é a não existência. É. E, cara, a gente teve um jogo que é bem a cara do Mano Menezes, porque o empate só não é mais cara do Mano Menezes, porque teve 2 gols. Normalmente era 0x0. Exato. Ou no máximo um gol, porque a gente sabe quem não gosta muito disso. É. Mas o Internacional, cara, jogou um futebolzinho, fez esse empate aos 42 do segundo tempo. E, olha, Sofrível. sofrível, mas é bom também. Eu prefiro que seja assim, pra não chegar perto e depois o Internacional dizer que foi roubado. Que o Internacional adora fazer isso. Chega, já Mas morre ele na foi praia. roubado. 2005.
Não, roubaram o futebol dele quando chamaram o Mano Menezes. Aí a culpa é da diretoria. Mas ele foi roubado. O Mano Menezes roubou o futebol do Internacional. Roubaram a esperança do torcedor de um futebol melhor. Mas é isso, cara. O campeonato a gente vem falando, você pode ver as thumbs dos podcasts passados, a gente vem falando que é do Palmeiras pela consistência do Palmeiras, tanto que mesmo com 2 tropeços aí que ele teve nas últimas rodadas, ele mantém essa liderança que foi construída ao longo de todo o campeonato, é uma prioridade pro Abel, é o campeonato que ele não ganhou, né? A boa notícia para os outros torcedores é que, talvez tendo ganhado todas as taças possíveis, o Abel possa sair do Brasil, né? Voltar pra Europa, alguma coisa assim, não sei. Mas o Palmeiras vai ser campeão desse campeonato com muitos méritos. É um elenco muito bom, é um dos melhores times do Brasil. Acho que a gente cogitava, né, no início da temporada, a imprensa, será que a gente está vendo aí um trio, né, que colocava o Atlético Mineiro? Eu acho que Palmeiras e Flamengo ainda estão muito acima dos outros times em qualidade, em organização financeira, que é o que faz a diferença, porque, por exemplo, se o Palmeiras não ganhasse nada esse ano, ainda teria uma estrutura muito boa financeira. O Atlético Mineiro não ganhou nada esse ano, já está se desmontando, já está se falando em SAF, já está devendo não sei o que. E já tem um monte de jogador com proposta de outros clubes. Exato. Keno, o Hulk. O Hulk já se bateu, não vai jogar mais esse ano. Então, tipo assim, o Atlético Mineiro, ele foi um pouco perigoso, eu diria, para essa narrativa, porque ele veio com aquela gestão antiga muito similar a essa do Corinthians. Só que o Corinthians é uma força dentro dele mesmo e não depende do mecenas. De você enxertar dinheiro de maneira artificial, só que você precisa necessariamente de títulos. Se eles não vierem, aí vai acontecer esse desmonte que está acontecendo. O Corinthians e o Flamengo se estruturaram financeiramente para, se a gente não ganhar nada esse ano, é ruim pra caramba, porque a gente investiu, mas não vai faltar caixa pro ano que vem. 2021, por exemplo, o Flamengo não ganhou nada. E conseguiu até melhorar o time. Exato. Olha, o Flamengo nos últimos anos é ruim, assim, é muito ruim para quem ouve isso. Mas o Flamengo saiu de uma dívida de 400 milhões de reais para um saldo positivo de 200 milhões de reais. Ele tem um caixa melhor do que times como o Manchester United e Juventus. Sim. Hoje, ele tem um caixa melhor que esses times. E se tu for parar pra pensar, que a gente tá falando de times gigantescos na Europa. A gente tá falando do Manchester United, o time mais campeões do planeta. Falando da Juventus, o time mais campeão no futebol italiano. Então, eu acho que a Juventus tem Champions não, né? Cristiano Ronaldo foi pra lá pra tentar dar uma Champions, acho que não tem não, né? Tem lá atrás. Tem lá atrás. Então, a gente tá falando de 2 times gigantescos, né? E o Flamengo tá com caixa hoje, saldo positivo, melhor que esses times. Não à toa que vai ser a 3ª final de Libertadores em 4 anos. Não é à toa que o Cristiano Ronaldo vem jogar no Flamengo Mundial contra o Real Madrid. Olha aí. Fique de olho. Você ouviu aqui primeiro, normalmente. Mas com isso acho que a gente encerra. E hoje tem Fortaleza e... Hoje o Leão vai comer o Galo. Acho que sim. Tá forte. A torcida tá levando pra cima. E aí quantos pontos de diferença aqui Fortaleza e Atlético Mineiro? Olha, tá logo abaixo. Não. Vai encostar, né? Se ganhar, encosta e passa, na verdade, pelo número de vitórias. É verdade. Então, se o Fortaleza ganha hoje do Atlético Mineiro, ele pula pra 7ª posição e entra na briga ali pela vaga da Libertadores. Eu quero muito Fortaleza na Libertadores. Jogo bom de ver, inclusive. Ó. Sim, vale a pena. Segundona, porra. Tá em casa. Segundona, a Liga Globoplay, Premier, no Castelão, vai estar lotado, com certeza, 8 horas da noite. E a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar vendo o Adão Negro. É verdade. E filme aí... ruim do The Rock. Como todo filme do The Rock, né? Mas aí já espero. Mas aí você vai lá na Hora Suave, que é meu outro canal, pra gente falar de Adão Negro, porque aqui a gente já falou de futebol, né? Chegamos ao fim. Já acabou, né? Acabou o programa. Até sexta-feira. Até sexta-feira, lembrando que além aqui do YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast. Tem uns portugueses falando mal da gente lá no TikTok, então vão lá ajudar. É verdade. Então você pode ir nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, no Instagram e no TikTok. E lembrando que a gente tem corte, tem várias coisas que vão no YouTube, nas redes sociais. E até sexta-feira. Falou, rapaziada. Valeu.